Santos esteja sobre as nossas vidas, amados, igreja, amém? O Senhor já começou falando, né? Quem não estava aqui, perdeu. Espírito Santo. Jesus falou que todas as coisas que Ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. E a verdade é que Ele continua fazendo, né? Usando as nossas vidas, transformando situações, operando sinais, milagres, poder, cura, transformação, libertação. E essa palavra tem tudo a ver com o que foi aberto o culto. Fala do Espírito Santo, de Deus e de quebra de maldições, quebra de cadeias, quebra de habilitações, quebra da ação do inimigo em nome de Jesus. Amém. E essa ministração começou no dia da nossa reunião presencial. A gente estava lá na igreja, lá em Aldeia, reunião da intercessão, e enquanto a gente louvava, enquanto a gente orava, enquanto a gente ministrava, enquanto a gente ungia os intercessores e orava por cada um de nós, o Senhor deu uma visão para a pastora. E ela via assim um fogo que ia queimando algumas coisas, ele queimava. Outras coisas ele não queimava, outras coisas ele ungia, outras coisas ele transformava. E a pastora até comentou comigo no dia: eu preciso ministrar uma palavra sobre isso, sobre essa visão. E eu na hora veio um texto no meu coração. Ela vai ministrar sobre isso, aquele texto queimou no meu coração. E quando acontece isso, eu sei que é uma palavra que tem que ser liberada. Aí a pastora realmente ministrou, depois de alguns dias, algumas semanas, ela ministrou. A ministração foi a palavra e o fogo. E ela falou sobre a sarça ardente, né? Moisés na sarça ardente. Falou sobre a coluna de fogo no deserto, né? Que guiava o povo de Israel e aquecia à noite. Falou sobre a lenha que Isaac levou para o sacrifício, para a oferta, né? E falou da palavra que Deus proverá, que é a ministração. E falou sobre o Pentecoste, que as línguas de fogo vieram. Só que ela não falou um texto que queimou no meu coração naquele dia. E o texto é esse. O tema da ministração é: queima, Senhor, com o teu fogo. Amém. Daniel, uma palavra um texto muito conhecido. E realmente fala, né? De coisas que se queimaram e coisas que não se queimaram. Situações que estavam e situações que foram transformadas. A palavra fala assim, Daniel 3, 16 a 26 e o verso 30. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Verso 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados
dentro da fornalha sobremaneira acesa. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Então o rei, verso 30, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Até aqui. Eu peço a Deus que realmente eu me cale agora e o Espírito Santo fale ao coração de cada um, que Ele nos conduza nessa ministração, assim como Ele conduziu a nossa irmã Regiane, como foi falado e testemunhado hoje. Amém? O Espírito Santo tem a total liberdade de agir. E que Ele capacite a eu falar, denunciar e profetizar. E esse é o desejo do meu coração. Denunciar algumas situações que me chamaram a atenção nesse texto, nesses versos que nós lemos. Que venha mesmo o poder do Espírito Santo para trazer transformação. Amém? A primeira coisa que eu queria denunciar, que para mim fica muito claro nesse texto, é a opressão para a idolatria. É a força do inimigo para fazer com que o povo idolatre, né? Que peque contra Deus. Se você ler o texto inteiro, você vai ver que Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro de quase 30 metros, 27 metros de altura. E a ordem era a seguinte: quem não adorasse, quem não se prostrasse diante daquela estátua, seria morto, seria lançado na fornalha. E aqueles homens, aquela terra, naquele tempo, estava sob uma influência muito forte de um espírito de idolatria. Esse espírito de idolatria agia de uma forma a matar vidas que não se prostrassem. E se a gente pensar, será que no dia de hoje o inimigo parou de agir? Deixou de agir? Deixou de tentar influenciar? De obrigar? De agir nas nossas vidas? Não mudou, porque a ação espiritual, o espírito que agia é o mesmo. Ele continua agindo, ele continua trabalhando para nos colocar num cativeiro de idolatria. Naquela época era assim, hoje continua agindo. E isso era algo comum naquela terra. Havia já uma cultura, né? Era natural para eles. E quanto mais tempo passa, gente, quanto mais esse espírito age, mais forte ele vai ficando. E não é diferente em outros tipos de cativeiros. Você pega uma pessoa que começou um vício, por exemplo, no começo é até mais fácil ela largar. Mas vai passando o tempo, aquela habilitação vai crescendo, para ela sair, a luta é muito maior. É muito maior. E isso, em geral, funciona dessa forma. E nos nossos dias não é diferente. Já há uma habilitação, já há uma tradição sobre as nossas vidas que vem trazendo essa idolatria. Já vem da colonização trazendo essa idolatria. Já há quantos anos, quantas centenas de anos isso já está habilitado na nossa terra e nas nossas vidas. Mas a gente tem que tomar um cuidado que muitas vezes a gente associa a idolatria somente a imagens, a adoração a imagens. E não é. Não é. Tudo o que a gente coloca acima de Deus passa a ser uma idolatria. Sabe?
acaba sendo uma habilitação nas nossas vidas. A Terezinha ministrou outro dia, Colossenses 3:5, que fala que a avareza é idolatria. Então não se engane. Às vezes a pessoa fica idolatrando um artista, fica idolatrando uma outra pessoa, às vezes até pessoa da igreja, e acaba sendo uma idolatria. Ou a pessoa tem um desejo tão grande por fama, que faz qualquer coisa, né? Faz pacto com o inimigo, para poder, sem falar do dinheiro, né? Que a avareza está totalmente associada ao dinheiro. E a gente vê hoje em dia assim, pessoas fazendo coisas absurdas, né? Por causa do dinheiro. Eles estão falsificando tudo, gente. Agora a última onda foi de bebidas, né? Mas remédios, golpes, né? O amor ao dinheiro é idolatria. Então, o demônio ele vai tentar achar um jeito de aprisionar a gente. Ele vai tentar achar um jeito de amarrar a gente. Ele vai tentar achar um caminho para paralisar a gente, né? Porque quando a gente faz aquilo, a gente vai ter uma consequência. Só que os amigos de Daniel, eles venceram aquela habilitação. Eles se posicionaram. Eles rejeitaram, né? Independente do preço que eles iam pagar. Às vezes esse preço é uma confusão dentro de casa, porque aquela família vem daquele trajeto, né? Daquela forma, adorando aqueles deuses, né? Avós, bisavós, pais, e para você conseguir sair daquilo, vira uma confusão, né? Né, mãe? Irmãos, gente, é uma resistência muito grande, é um preço pago muito grande muitas vezes. Mas uma intercessora teve uma visão de escamas caindo, né? Amém? Que escamas realmente caiam dos olhos, dos nossos olhos, dos olhos dos nossos amados, para que eles possam enxergar a verdade, para que esse espírito de idolatria caia por terra em nome de Jesus Cristo, da nossa vida, da nossa casa, da nossa herança. Que toda maldição vindo da idolatria, nós repreendemos agora como intercessores, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que não tem mais poder sobre as nossas vidas, que escamas mesmo dos nossos olhos, dos olhos dos nossos amados, daqueles, Pai, que o Senhor deseja, que sejam tocadas agora, caiam, comecem a cair, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que possamos enxergar, para que eles possam enxergar a verdade, Senhor. E se nós, Pai, estamos idolatrando também alguma coisa, sem esse entendimento, abre também os nossos olhos, Pai, espirituais, para que possamos pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus, e mudar de atitude, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, que todo espírito de idolatria seja vencido, Pai, derrotado, destruído, Pai, do nosso meio, das nossas vidas, dos nossos lares, da igreja e dessa terra, em nome de Jesus. Amém? O segundo ponto que me chamou a atenção foi o verso 20. Fala assim, que né, o rei ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem e os lançassem na fornalha. Então, os soldados amarraram os amigos de Daniel, né, e os lançaram na fornalha. Outra coisa que a gente não pode negligenciar é que existe um mundo espiritual. Não tenha dúvida disso, sabe? Por nenhum momento não creia nisso, porque existe um mundo espiritual que realmente ele quer nos amarrar, ele quer nos paralisar, né? Ele quer nos levar ao desespero, nos destruir, e ele não cansa, ele não desiste. O trabalho dele é esse, é nos aprisionar mesmo, deixar em cativeiro, deixar abatidos, desanimados.
E ele quer fazer tudo para que o ser humano receba a mesma sentença que eles já receberam. Se a gente for pensar nesse texto de uma forma geral, né, o inimigo, ele vai ser lançado no lago de fogo. Né? Ele já foi julgado. Só que ele quer nos lançar, ele quer nos aprisionar e nos lançar também junto com ele. Essa palavra fica, sabe, demonstra mesmo, né, essa ação no mundo espiritual. O inimigo, assim como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, lançando na fornalha, no fogo ardente, é o que o inimigo quer fazer com as nossas vidas hoje, com os nossos amados hoje. Só que o Senhor, né, da mesma forma, para aqueles que não estão, né, dando habilitação, o Senhor trouxe o socorro, o Senhor trouxe o livramento. Mas para quem está nessa situação, que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, o único caminho, a única forma de se livrar dessa situação, dessa morte eterna, desse fogo, desse lago de fogo, é entregando as vidas para o Senhor Jesus. É recebendo a Cristo. Não tem outra forma. E o papel da igreja é esse. E a gente levar essa palavra de salvação. Nós estaremos tirando vidas que seriam lançadas dentro desse lago, dentro dessa fornalha. Gente, e para aqueles que não estão em Cristo, essa fornalha vai queimar eternamente as vidas. Então a gente não pode ter no nosso coração, mas esse aqui fez isso, mas esse aqui fez aquilo. De forma nenhuma, a gente não pode pensar desse jeito. A gente tem que clamar ao Senhor por essas vidas. Clamar para que elas sejam libertas, que as escamas dos olhos caiam, porque se estão fazendo coisas absurdas, porque estão cegas espiritualmente. Não conheceram a Cristo. O poder do Espírito Santo não está neles. O fruto do Espírito não age, assim como foi aberto o culto. Então, mas tudo é mundo espiritual. Muita coisa é mundo espiritual. Muita coisa é mundo espiritual. Muita influência. Tem a maldade do homem? Tem. Temos que, né? Tem sim, tem que pessoas que escolheram. Mas tem muitas pessoas, e a maioria, que não conhecem a verdade. Não sabem que a verdade liberta. Não sabem que a verdade tira do fogo eterno. E esse é o nosso papel, é o papel da igreja. Né? É o papel dos intercessores, estar clamando ao Senhor para que vidas venham, vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas pelo poder que está no nome e no sacrifício de Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro. Que o Senhor derrama essa unção sobre as nossas vidas. Amém? Que a gente tenha mesmo essa unção de evangelismo, pelo fruto do Espírito, tão poderoso, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, que as pessoas vejam e se surpreendam com essa presença do Espírito Santo. E sejam tocados, os corações sejam quebrantados, os corações de pedra sejam transformados em coração de carne. Amém? E há pessoas dentro da nossa casa, há pessoas próximas a gente. Que esse poder do Espírito Santo leve vida, leve salvação, leve vida eterna. Em nome de Jesus. Terceiro ponto, verso 22. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. A palavra fala que os soldados mais fortes daquele exército era o principal exército da terra, era o exército da Babilônia. Não tinha outro que se comparasse. Até porque eles já tinham dominado tudo. Né? E ainda o rei mandou os mais fortes, né, amarrarem aos amigos de Daniel
Só que, o que aconteceu? Quando eles foram obedecer o rei, naquela pressa, naquela urgência, eles pegaram, amarraram os amigos de Daniel, e quando eles estavam lançando, a fornalha estava tão acesa, que o fogo estava espalhando. Então, antes deles conseguirem chegar próximo, muito próximo da fornalha, o fogo já os consumiu. E eles foram mortos pelo fogo daquela fornalha. E, novamente, eu peço ao Senhor, porque a gente sabe que o inimigo envia os seus para nos amarrar, para nos prender, para nos paralisar, para nos destruir, né? Para nos assolar, para nos enganar, mas que da mesma forma hoje, que o fogo do Senhor alcance todo o mal ao nosso redor, todo tipo, todo valente, os seus enviados, os seus comandados, toda ação do inimigo que nos aprisiona, que nos paralisa, que nos atormenta, que nos assola, que todo mal, todos os enviados sejam queimados e consumidos agora pelo fogo do Senhor, em nome de Jesus. Ô Senhor, dá ordem aos teus anjos, Pai, para que venham, Senhor. Ô Senhor, fazendo mesmo uma limpeza, uma destruição completa desse mal, desses demônios, Pai, que assolam as nossas vidas, nossas casas, nossos amados, a igreja, colocando todo tipo de impedimento, Pai, todo tipo de amarras. Nós clamamos a Ti pela destruição do valente e dos seus enviados, em nome de Jesus. Lá em 2 Reis 6, 8, 23, tem um outro texto que fala de Eliseu. Eliseu era um profeta, era o homem de Deus, era o profeta. E chegou um dia que onde ele vivia, na cidade que ele vivia, que era Dotã, o rei da Síria tentava invadir Israel. Só que Eliseu tinha a revelação de Deus e denunciava, falava para o rei, eles vão vir fazer essa coisa. E o rei conseguia escapar, por várias vezes. E o rei da Síria achava que alguém dentro da casa dele, do exército dele, estava entregando os planos do rei. Só que eles falam, não, Senhor, existe um profeta lá na terra de Israel, que ele tem revelação. Ele fala tudo ao rei. Daí o rei da Síria falou, então vamos mandar um exército forte para chegar e aprisionar esse profeta de Israel. E de madrugada eles chegaram e cercaram a cidade onde Eliseu estava. E o servo de Eliseu, Geazi, ao acordar, olhou e viu aquele exército, aquela multidão rodeando a cidade. E chegou correndo, acho que até chorando, com as pernas bambas, né? Diante de Eliseu. E aí Eliseu orou e pediu para que os olhos de Geazi fossem abertos. E quando Geazi olhou, havia um exército dos céus. Haviam carros, cavaleiros de fogo ao redor daquele exército inimigo. E que o Senhor hoje, em nome de Jesus, envie os seus exércitos, envia, Pai, os teus carros, os teus cavaleiros, Pai. Envia os teus armamentos poderosos, Senhor, para destruir os exércitos do inimigo, Pai. Tudo que tem agido, Senhor, tudo que tem destruído, tudo que tem assolado, tudo que tem impedido, tudo que tem enganado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Seja retirado agora, seja vencido, nos dá, Pai, a vitória plena, completa e definitiva, Pai, contra as forças do inimigo, Pai. Nós clamamos a Ti em concordância, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que venha em nosso favor. O quarto ponto, verso 25. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, passeando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, a palavra fala que eles estavam soltos, passeando no meio do fogo. Então, o que aconteceu? Eles foram lançados na fornalha, né? Por cima, havia um buraco, lançaram. Os homens que os atiraram morreram queimados, eles caíram, eles estavam amarrados,
Só que eles estavam soltos e passeando. Então quer dizer que o fogo, que era um fogo aparentemente natural, mas era um fogo espiritual, porque estava sob o controle de Deus, queimou só aquilo que Deus queria. Libertou as amarras, queimou as cadeias, queimou as algemas, queimou os grilhões, queimou tudo que prendia e paralisava aqueles homens. Os homens de Deus. Amém? Como é que você se sente hoje? Como é que você está hoje? De verdade, pensa aí. Como é que está a tua vida? Vai pensando nas áreas da tua vida. Sabe que tem algo que ainda está aprisionado, algo ainda... O inimigo está agindo, está te paralisando, trazendo medo, trazendo desânimo, roubando as forças. Algo que não vai para frente, é muito pelo contrário, parece que está piorando, situações piorando, e você não vê solução. A vida e a situação daqueles meninos, né, aqueles homens de Deus, com certeza não foi fácil. A situação que eles estavam passando era crítica, não é verdade? Como é que eles estavam? Será que eles estavam naquela situação? Por mais posicionados que eles estivessem. Mas eu sei que eles tinham um Deus, assim como nós temos o Deus, o mesmo Deus deles. E mesmo o inimigo tentando te destruir, mesmo nessa situação que você está agora, Deus pode enviar o fogo do Espírito Santo e transformar completamente. Eu creio nisso. Eu creio que hoje cadeias, amarras, faixas, cordas, algemas, prisões serão queimadas pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E esse fogo não está só aqui. Esse fogo está nas nossas casas, está nos nossos lares, está nos nossos amados. E esse fogo vai se espalhando e vai queimando situações pela nossa parentela. Em nome de Jesus Cristo, libertando, transformando, curando, levantando, restaurando. Oh, Senhor, restituindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, assim como Tu fizeste, Senhor, com os Teus filhos, naquele dia lá na Babilônia, Senhor, tão longe, Senhor, tanto tempo atrás. Nós sabemos que Tu és soberano e todo-poderoso. Tu pode fazer hoje, Senhor. Toca mesmo nas nossas vidas agora, transforma situações, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sopra o Teu fogo, Senhor. Sopra o Teu fogo sobre as nossas vidas. Queima mesmo, Pai, tudo que nos prende, Pai. Todas as armas forjadas, Pai, vai queimando agora em nome de Jesus Cristo. Que venha, Pai, a Tua libertação completa e definitiva nas nossas vidas, Pai. Que cadeias caiam agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Grilhões, Pai, correntes sejam quebradas, Pai, partidas em nome de Jesus. Que venha a libertação dos Teus filhos, Pai, para que possamos avançar, que nós tenhamos testemunho, Senhor, de restauração de coisas, Pai, de restituição de coisas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. De todas as coisas que Teu povo tem sofrido, Pai, tem sido assolado, nós clamamos a Ti em concordância em nome de Jesus. Verso quinto ponto, último ponto, verso 30. A palavra fala assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Assim como ele fez aquele dia, ele faz hoje, ele continua agindo. Só que a gente tem a nossa parte, a gente tem a nossa escolha. Deus deixa a gente escolher. Amém? Em todas as coisas Deus deixa a gente escolher. O inimigo não deixa. O inimigo não deixa, mas Deus deixa. Os amigos de Daniel, eles
escolheram rejeitar o mal. Escolheram rejeitar, adorar a estátua. Eles escolheram o posicionamento que agradaria a Deus. Igualmente eu vejo, porque eu acredito de verdade que a gente tem que pedir perdão não só pelos nossos pecados. Jó ensinou a gente pedir perdão pelos pecados dos nossos filhos, mas eu entendo que a gente tem que pedir perdão pelo pecado que foi cometido para trás. Eu entendo, porque o inimigo vai crescendo e vai se habilitando, e quanto mais ele fica naquela família, mais forte ele fica. E a gente tem um passado de idolatria, e não é de hoje. Fora o nosso pecado. E outra coisa que o Senhor colocou no meu coração, a gente está denunciando idolatria, mas lá naquela época, havia muita coisa de envolvimento com magia, com bruxaria, com ocultismo. Era a terra dos caldeus. Eles se envolviam muito com essas coisas. E hoje não é diferente. O mundo que a gente vive hoje não é diferente. A mesma habilitação que tinha lá continua agindo hoje. E a gente nunca vai saber o que foi feito lá atrás. Muitas coisas a gente não sabe. O pecado que foi cometido, a habilitação que foi dada, a porta que foi aberta. A gente não sabe, mas não importa. Importa que nós temos um Deus que tem misericórdia. É um Pai que nos ama e que nos perdoa. Porque se a gente clama ao Senhor pela misericórdia dele, Ele derrama. Se a gente clama pela graça, Ele derrama. Se a gente clama pela libertação, Ele derrama. Porque é a vontade dele de ver os seus filhos bem, ver os seus filhos limpos, com vestes limpas, com vestes de santidade. Então a gente tem que pedir perdão, clamar, levantar um clamor pelo perdão do Senhor, porque a gente sabe que no mundo espiritual os pecados viram algemas. É assim que o inimigo, a maioria das vezes, se habilita através das brechas que nós damos, das falhas que nós temos. E o Senhor, depois desse dia que Ele mostrou a visão do fogo queimando, Ele já mostrou outras visões, mais ou menos relacionadas com a mesma coisa. Ele mostrou um machado de fogo, cortando e destruindo muitas coisas, libertando vidas de cativeiros, de prisões. E esse machado vinha de uma forma muito rápida. E domingo retrasado foi um pouco diferente, né? Deus mostrou como se fosse um imã lá fora da igreja, um poder puxando muitas armas forjadas, muitos espíritos malignos saindo das vidas da igreja, e que esse poder continue agindo, continue limpando, continue tirando. Sabe o que é isso? São essas amarras. Muitas vezes são habilitações que nós demos, alguém deu, né? Mas o Senhor está tirando, o Senhor está nos mostrando que essas situações estão saindo. Em nome de Jesus, que essa palavra continue agindo no mundo espiritual, tocando as vidas, alcançando as vidas. E eu te convido, né, a orar, a pedir para Deus que Ele realmente nos perdoe os nossos amados. Perdoe o pecado que foi cometido, a habilitação que foi dada, que caia por terra hoje, né? Pelo sangue do Cordeiro elas sejam apagadas, que as cédulas de dívidas que nós entregamos ao inimigo sejam agora tomadas, rasgadas e destruídas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que essas cadeias, que esses grilhões sejam quebrados, o jugo. Se você se sente pesado, abatido, que esse peso seja tirado hoje, esse desânimo, essa fraqueza.
essa tristeza no coração, esse aperto seja tirado hoje, porque não vem do nosso Deus. Em nome de Jesus, que a gente saia daqui hoje leve, limpo, purificado, com as vestes trocadas. Eu peço ao Senhor que esse fogo do Senhor, que assim como esse fogo foi aceso 7 vezes mais, e eu entendo que o 7 é a plenitude, não dava para acender mais aquela fornalha, ela foi acesa no máximo. Eu peço que o Senhor acenda mesmo o fogo do Espírito em nós, muito mais que nós temos hoje, para que possamos ser transformados, mudados do nosso caráter, assim como foi lá no Pentecostes. Aquelas línguas de fogo vieram e realmente queimaram tudo que era mal na vida daqueles discípulos. Deformações caíram, pecados foram apagados, queimados, desfeitos em nome de Jesus. E eles saíram cheios do poder de Deus para fazer a obra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos prostramos, Pai, nos humilhamos na Tua presença, Senhor. Assim já como foi no começo, na abertura do culto, levantamos um clamor a Ti, Senhor. Vem com a Tua misericórdia, Senhor, vem com a Tua misericórdia, nós clamamos a Ti. Espírito Santo, nos ajuda a orar, nos ajuda a interceder, nos ajuda a guerrear as Tuas guerras, nos ajuda a vencer, nos ajuda a destruir todas as obras do maligno, nos ajuda a fazer a nossa parte, Senhor, em nome de Jesus. Nós levantamos um clamor agora a Ti, Senhor, pelas nossas vidas, pelos nossos antepassados, Pai, que todo o pecado que foi cometido pelos nossos filhos, todo o mal, toda a habilitação que foi dada seja agora rasgada e destruída em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para que venham, assim como vieram com Eliseu. Envia os Teus carros, cavalos de fogo, aonde se fizer necessário. Visita os nossos lares, visita os nossos amados, visita os nossos queridos. Visita, Pai, todos aqueles que fizeram mal a nós também, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Tira todo espírito de idolatria, de ocultismo, oh Senhor, de confusão, de pecado, de divisão, Senhor, em nome de Jesus, dos nossos lares, Senhor, em nome de Jesus. Acende o Teu fogo, Senhor, acende o Teu fogo agora. Vai queimando, Senhor, os inimigos, todos os inimigos, vai queimando, vai afastando das nossas vidas, casas amadas, vai visitando, Senhor. Vai queimando, Senhor, as cadeias, os grilhões, as correntes, as algemas, as prisões, os cativeiros, Pai. As maldições, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus Cristo, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. Não há outro nome, Senhor, em que nós confiamos. Só no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Que esse poder se manifeste agora, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta agora, Senhor. Alcança agora, Pai. Liberta agora, transforma agora, cura agora, Senhor. Sara agora o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos relacionamentos, os nossos amados, os nossos filhos, netos, a nossa herança, Pai. Todo espírito de maligno, Senhor, nós repreendemos, amarramos, denunciamos e expulsamos agora fora das nossas vidas, fora dos nossos lares, fora do nosso trabalho, fora agora dos nossos relacionamentos, fora da igreja. Se afastem sem direito de retorno, Pai. Continua puxando, continua agindo com o Teu machado, Senhor. Continua agindo com o Teu fogo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Continua, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Continua agindo, continua operando, Senhor, em nome de Jesus. E nós clamamos a Ti agora, Senhor. Acende esse fogo, Senhor. Acende o fogo do Teu Espírito Santo em nós, Pai. Assim como você fez naquele dia do Pentecostes, Senhor. Acende o Teu fogo e nos transforma, Pai. Transforma o nosso caráter, Pai. Transforma, Pai, os nossos pensamentos. Transforma as nossas motivações. Transforma os nossos posicionamentos, Pai. Transforma as nossas reações. Transforma todas as coisas que têm que ser mudadas agora, Pai. Faz queimar todo o mal. Mas nos unge, Senhor. Nos unge com Teu fogo. Nos unge com Teu Espírito. Pai, a Tua palavra fala, Pai. Jesus falou que Ele foi ungido, Pai, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Oh, Senhor, para libertar os que estão aprisionados, Pai, em nome de Jesus, que estão sendo assolados, Pai, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Derrama, Senhor, do Teu poder, derrama do fruto do Teu Espírito.
Espírito, Senhor, sobre nós, sobre a Tua igreja. Nós queremos sair hoje transformados. Nós queremos sair hoje aqui plenos, cheios do Teu Espírito, para fazer a diferença, Pai. Oh, Senhor, envia mesmo a Tua cura, Pai. Alcança, Pai, aqueles que estão em necessidade, Pai, estão em cativeiro. Levanta agora, Pai, vidas, Pai. Levanta vidas agora que estavam, Pai, caídas, Pai. Estende o Teu braço forte e vai levantando. Vai tirando os impedimentos das vidas virem a Ti, Senhor. Vai tirando as escamas dos olhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai tocando, vai transformando, vai restaurando todas as coisas, Pai. Os Teus filhos, aquele dia saíram em honra, Pai. O rei teve que declarar que o Deus dele era o Deus verdadeiro, Senhor. Que as pessoas declarem que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus vivo, Senhor. E recebam a Ti, oh Senhor, que caia mesmo todo tipo de resistência. Que nós possamos daqui hoje, Pai, transformados. Recebe, Senhor, a nossa oração. Nós Te pedimos, Pai, em concordância, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.